Meus queridos, nós estamos fazendo uma série sobre a vida da igreja, uma série de mensagens sobre a doutrina da igreja, eclesiológica, e meu objetivo é explicar a nossa igreja. A igreja cresceu e tem um grupo de irmãos que naturalmente não nos acompanhou sobre os temas vitais da igreja, porque somos o que somos, porque fazemos o que fazemos. Então, eu estou tentando explicar a igreja com esses temas. E eu escolhi para hoje falar um pouco sobre o culto que prestamos a Deus, sobre a adoração. Porque adoramos da maneira como adoramos a Deus, porque o nosso culto é assim. Alguns irmãos vieram de outras igrejas, notam assim, tem algumas diferenças. Por que eles fazem o que fazem? Então, como nosso propósito é viver como uma igreja bíblica, então nós temos um culto, procuramos adorar a Deus com um culto público. Um culto bíblico. Hoje, no Estatuto da Igreja, tem um artigo 2º, diz: a Igreja Batista em Cavaleiros, doravante designado simplesmente por igreja, nesse estatuto, tem por finalidades reunir-se em sua sede ou em qualquer outro lugar possível para cultuar a Deus, estudar a Bíblia e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, está claro, na lei da igreja, no nosso estatuto, de que nós devemos reunir para cultuar a Deus. Muito obrigado. Pastor Luciano, hoje, nos despediu assim, mais ou menos assim. Nós estamos terminando esse culto, mas o culto de vocês não vai terminar. Vocês vão continuar cultuando a Deus. Porque existe o culto público, esse aqui é o culto, né? O culto público. Mas existe também o culto, a vida como culto. 1 Coríntios capítulo 10, 31, seja comer, seja beber, seja fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus. Então, mas hoje eu quero falar sobre o culto público, sobre esse encontro nosso, a nossa reunião. Eu quero falar sobre a importância disso. Então, eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, lá em João, capítulo 4, no versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 23. Palavra do Senhor Jesus, aquela mulher samaritana, Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23. Jesus diz o seguinte, a uma altura do seu diálogo com aquela mulher, ele diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus, então, está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando adoradores, nós entendemos que a adoração é o ponto máximo na vida da igreja. O ponto máximo na vida da igreja é esse momento aqui. Nossa reunião para adorar a Deus. Nós fomos criados para adorá-lo. E todo homem é adorador. Até um ateu, Jessé, é adorador. Até um ateu é adorador. Ele vai adorar a si mesmo, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar a família, o lazer, a natureza. Mas ele vai adorar alguma coisa. Todo homem é adorador. Deve adorar. Deus criou para que pudesse adorá-lo. Mas, se ele não adorar a Deus, ele vai adorar alguma coisa. Até a si próprio. Ou principalmente a si mesmo. Então, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E a primeira pergunta é: o que é adoração? Adoração é o reconhecimento do valor único do Senhor e a demonstração de honra e respeito a Ele. Sendo assim,
as palavras bíblicas como honra, respeito, temor, culto, reverência e glorificar são sinônimas de adoração. Salmo 95 e Salmo 96 diz assim, podemos ler juntos. Podemos ler juntos. Vamos lá? Vem. Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo minha prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo, o Salmo 96, por favor, também. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entre nos seus atos trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso, firme está o mundo, e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Então, o principal propósito da adoração é trazer glória e honra a Deus, e sendo assim, os interesses e necessidades dos homens são de importância secundária. Se queremos adorar de maneira bíblica, devemos concentrar o nosso coração e a nossa mente naquele por quem estamos reunidos em adoração. O irmão disse o seguinte: quanto mais nos concentrarmos em Deus, quanto mais nos concentrarmos em Deus, mais compreendemos e apreciamos como Ele é digno. Quando compreendemos e apreciamos isso,
não podemos deixar de responder a ele. Assim como um pôr do sol indescritível ou uma vista de tirar o fôlego do alto de uma montanha evoca uma resposta espontânea, não podemos nos deparar com a dignidade de Deus sem uma resposta de adoração. Se pudéssemos ver Deus nesse momento, entenderíamos tão completamente quanto Ele é digno da nossa adoração, que cairíamos com o rosto em terra e o adoraríamos. É por isso que lemos no Apocalipse que os que estão ao redor do trono se prostram com o rosto no chão em adoração, e as criaturas mais próximas dele ficam tão maravilhadas com a sua santidade que por toda a eternidade não cessam de adorar, dizendo: Santo, Santo, Santo. Então nós devemos adorar a Deus com reverência, com reverência. Segundo lugar, por que devemos adorar a Deus? Por que devemos adorá-lo? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus diz o seguinte: Retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Nós devemos adorar a Deus porque Ele nos ordena isso. O povo de Deus sempre foi adorador. Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Lá, falando os filhos de Adão, ali já fala de adoração, fala de Abel oferecendo um culto um culto agradável a Deus. Em Gênesis 8, no versículo 20, diz o seguinte: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Então a adoração, ela é muito antiga. No Antigo Testamento, a adoração envolvia toda a vida. Era o foco do povo de Deus. Por exemplo, o tabernáculo foi planejado e projetado para enfatizar a prioridade de adoração. A descrição dos seus detalhes precisou de 7 capítulos, ou seja, 243 versículos. Em Êxodo, enquanto a criação do mundo é descrita em apenas 31 versículos em Gênesis. A organização do acampamento sugere que a adoração era central para todas as demais atividades. O tabernáculo ficava no centro e próximo a ele ficavam os sacerdotes que dirigiam a adoração. Um pouco mais adiante, os levitas que estavam envolvidos no culto. Além deles, ficavam todas as tribos voltados para o centro, para o lugar de adoração. Por todo o restante do Antigo Testamento, Deus abençoou ou puniu Israel pela qualidade da adoração. Por muito tempo, Israel foi punido por causa da idolatria. Eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar os deuses pagãos. O último livro do Antigo Testamento denuncia a adoração falsa e nos fornece princípios para a adoração que agrada a Deus, o livro de Malaquias. Desde que a igreja foi instituída, a adoração permanece como prioridade do povo de Deus. Eu repito, a adoração, o que fazemos aqui agora, é o ponto máximo na vida da igreja. Todo crente precisa aprender a adorar a Deus corretamente. Terceira pergunta: como devemos adorar o Senhor Jesus? Como devemos adorar? Nós estamos aqui. É verdade, nós estamos reunidos aqui. Agora, como devemos adorar o Senhor? Então, o culto, ele é regulado por um dos princípios da reforma, que é sola Escritura. Somente a Bíblia é a suprema autoridade em matéria de vida e doutrina. Só ela é o árbitro de todas as controvérsias. Ela é a norma para todas as decisões de fé e vida. A autoridade da Escritura é superior à da igreja e da tradição. As normas e as orientações para o culto estão na palavra de Deus. Um documento muito antigo
da história da igreja, diz o seguinte, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo, e é tão limitado pela sua própria vontade revelada, que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas Escrituras. Então nós não podemos inventar eu tenho uma maneira de adorar a Deus, eu tenho uma maneira criativa, vamos criar uma forma de adorar a Deus. Tem muita gente criando, muitas igrejas inventando, mas isso é proibido nas Escrituras. Nós devemos adorar como ele requer ser adorado. A igreja recebe todas as ordenanças do culto da parte de Deus, como foram reveladas na Bíblia. Ela deve obedecer a todas as ordenanças divinas e não possui autoridade para adicionar ou subtrair algo ordenado por Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, de tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então nós devemos adorar a Deus como ele deseja ser adorado, como ele nos ensina. Como ele nos ensina. Então precisamos entender como Deus quer ser adorado. Então este é o princípio que deve governar todo o nosso relacionamento com Deus, a obediência. O conhecimento de Deus é uma experiência de amor que se revela em nossa obediência aos seus mandamentos. Por mais impressionante que seja a adoração planejada pelo homem, se ela não for dirigida por Deus através do Espírito Santo, não será aceita. Não passará de uma tentativa de uma obra humana no afã de conseguir o favor divino. Se queremos agradar o Senhor através do culto, somente a Ele devido, devemos procurar agradá-lo através da sua palavra, como Ele deseja ser cultuado. Então, o princípio regulador do culto desenvolvido nas Escrituras, nós temos vários textos. Eu escolhi um texto clássico para vermos como esse princípio funciona. Está em 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 9. Nós temos um princípio aqui para o culto. Olha aí, 2 Samuel, capítulo 6, de 1 a 9. Tem vários textos, eu escolhi esse texto. É um texto clássico. De novo, Davi, que era rei de Israel, reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo, ele e todos os que o acompanhavam, e partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. A arca era símbolo da presença de Deus e ela não estava na capital, ela não estava em Jerusalém. Davi, então, monta uma comitiva para apanhar a arca. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab, na colina, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, aliás, carroção com a arca, com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E a pergunta é: por que aconteceu essa situação tão triste, tão trágica, que trouxe tanta tristeza? Era um momento de alegria, eles estavam conduzindo a arca, o povo estava feliz. O que deu errado? O que deu errado nessa situação? Eles queriam honrar a Deus, o coração deles era um coração sincero, eles estavam fazendo isso com muita sinceridade, procuravam fazer o melhor
um carroção novo, era tudo melhor, procuravam fazer o melhor. Estavam contentes, estavam felizes. O que deu errado? 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 13 a 15, falando desse episódio, Davi diz o seguinte, ele fala o que deu errado. Ele diz o seguinte: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do nosso Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Houve um procedimento errado. As pessoas erradas estavam conduzindo a arca. Não apenas estavam conduzindo as pessoas erradas, mas de forma errada. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Eles inventaram uma novidade. Não, nós vamos colocar num carroção. E escolheram pessoas lá. Davi escolheu algumas pessoas. As pessoas erradas estavam conduzindo a arca de maneira que não deviam. Havia uma prescrição, uma norma que Deus estabeleceu, que deveria ser conduzido por sacerdotes, com as varas nos ombros. O rei Davi e seus homens deveriam ter consultado a lei de Moisés e obedecido a sua prescrição. Em vez disso, eles agiram de forma pragmática. Eles, segundo aquilo que eles pensavam, imitaram os filisteus, que haviam usado um carro para levar a arca de volta a Bet-Semes. Aí sim, segundo Samuel, capítulo 6, de 10 a 19, eles corrigem isso. Olha o que está dizendo. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. Davi fez isso. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todo Israel levaram a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Então eles corrigiram a maneira como eles deveriam carregar a arca. É um princípio para nós. Nós não podemos inventar. Tirei do meu coração, eu penso que Deus vai se agradar dessa maneira, ou desse elemento, vamos introduzir isso no culto. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos essa autoridade. Quando se trata do culto a Deus, não nos é permitido improvisar, por melhores que sejam as intenções. A grande lição para todos os tempos é precaver-se de seguir as próprias sugestões do culto a Deus, quando possuímos instruções claras da sua palavra sobre o modo como devemos cultuá-lo. Deus é tão grande que não temos todo o conhecimento apropriado para adorar a Deus corretamente. Por isso, é básico nos limitarmos à sua palavra. Vamos adorá-lo como ele prescreve. O que podemos fazer no culto? Quais são os elementos do culto, então? O que é seguro? O que Deus quer que façamos no culto? Então, o verdadeiro culto a Deus apenas tem aquilo que é ordenado na sua palavra. É um culto centrado em Deus, é teocêntrico. Então, nós nos voltamos para Ele. É um culto teocêntrico. Nós voltamos para Deus, nós cantamos para Ele. Podemos até cantar nos edificando. Existem músicas, cânticos que é para edificação e hinos, mas o foco no culto é para Deus. É para Deus. O conteúdo do culto deve ser sempre a palavra de Deus. Nas nossas canções, nas pregações, nas nossas orações, deveríamos orar conforme as Escrituras, conforme a palavra. Deve ser um culto puro e simples. Um culto simples, um culto puro, um culto alegre, porém
reverente. Reverente nos nossos corações. Reverente também nas nossas atitudes, é bem verdade. Porque existe um falso culto. Nesse falso culto, tudo que não é expressamente ordenado da Bíblia é permitido. Até coisas condenadas na Bíblia são introduzidas no culto. É um culto centrado no homem, preocupado como as pessoas vão se sentir. Nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos cantar aquilo que as pessoas querem ouvir. Então o culto é centrado no homem, é nas pessoas. As pessoas mais importantes são as pessoas, enfim, é o homem. É uma mistura de paganismo e cristianismo. É uma degeneração no entretenimento, nas cerimônias, uma degeneração de entretenimento nas cerimônias, nos rituais pomposos. Ou seja, é um culto divertido. Fui para o culto, olha, eu dei muita gargalhada. O pastor contou muita piada. Então eu conheço até um pastor famoso, ele prega por aí, e ele está mais para humorista do que para um homem de Deus mesmo. As pessoas dão gargalhadas no culto, as igrejas contratam, as igrejas convidam, porque é isso mesmo, nós vamos dar boas gargalhadas. Nada contra a gente. Nós podemos rir no culto, tem momentos que podemos rir. Não é? Tem momentos pontuais. Mas o culto não é para isso. Não é para isso. O que é ordenado no culto, quais são os elementos seguros? Nós estamos seguros, segundo o Novo Testamento, de que a pregação deve fazer parte do culto. Ela é central. Por isso que o púlpito está aqui, fica centralizado na igreja, porque nós entendemos que a pregação ela é central. Então, no culto tem que haver pregação. O culto precisa haver pregação. Então, hoje, aqui na igreja, o tempo foi passando, tanta coisa, teve assembleia, nós chegamos mais tarde e continuamos a assembleia, depois a orquestra tocou tão bem, e vocês cantaram tão bem, e foi chegando o tempo, e eu falei, o pastor Ackley, vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai ler o texto, nós vamos embora. Não, ele pregou. Pregou tudo o que ele tinha para dizer, ele pregou. Por quê? Porque ele pregou. Porque nós entendemos que a pregação é central no culto. Ela é muito importante. Ela é central para o nosso culto. Tem muitos lugares, aí explica a igreja. Vamos explicar aqui a igreja. Meu objetivo é esse, explicar a igreja. Tem muitos lugares que não tem mais pregação. Ou a pregação tem 5 minutos. Entendeu? Ou tem 5 minutos e tem apelo, muito apelo. Muitas vezes um discurso religioso, inflamado, sem conteúdo bíblico. Então, nós entendemos, não. A pregação, ela é bíblica. Na maioria das vezes aqui, a pregação ela é expositiva. Eu estou pregando tematicamente, um tema bíblico. Mas, geralmente, nossa pregação ela é expositiva. Deixamos Deus falar como Ele quer na sua palavra. Então, o primeiro elemento é a pregação bíblica. Também a leitura da palavra de Deus. Nós lemos, vocês leram a Bíblia. A leitura pública das Escrituras. Nós devemos ler a Bíblia dos cultos. Sempre eu falo, Fabianinho gosta de fazer isso. Ele lê textos longos com a gente, gosta de ler, ele gosta. Isso faz parte do culto a Deus. Devemos ler as Escrituras no culto a Deus. Também a administração da ceia e batismo. Então, nós temos um dia para ceia e batismo. Isso faz parte do nosso culto a Deus. São as ordenanças que temos. E a questão é como devemos, então, voltando um pouquinho sobre as Escrituras, como devemos ouvir a palavra de Deus. Então, vocês estão aqui, estão ouvindo. Como devemos ouvir a palavra de Deus? Então, tem algumas dicas antigas. Crie o hábito de anotar a pregação e as dúvidas que você tiver. Humildemente examine o que você recebeu na pregação ou no ensino. Procure saber se isso de fato é bíblico. Confira. Faça como os bereanos de Atos 17. Tome decisões de mudanças. Sempre quando alguém estiver pregando ou você lendo as Escrituras, você entenda, Deus está falando com você, querendo mudar o seu coração, transformar o seu coração. Então tome decisões de mudança rumo à estatura de Jesus. Compartilhe a pregação com os outros, principalmente com a sua casa, com a sua família. Pergunte para os seus filhos o que eles entenderam. Para a esposa, converse sobre o que você ouviu. Um outro elemento que faz parte do culto é a oração. Então nós devemos orar.
confessando nossos pecados, exaltando a Deus, suplicando por uma pessoa, intercedendo por alguém. Então são elementos, nós devemos orar. O culto é um momento para orarmos juntos. Então, ore antes do culto, durante o culto e depois do culto. Ore pelos músicos, dirigentes, sobretudo pelo pregador. Não se distraia durante a oração de um irmão. Então, quando o irmão está orando, o que eu faço? Alguns são crentes novos, o que eu faço? Um irmão está orando. Sabe de uma coisa? Ele está representando você. Quando ele estiver orando, ele está te representando. Então, você deve dizer, se você concorda com aquilo que ele está dizendo, você diga amém. Se você não concorda, fique calado. Pode ser que o irmão esteja orando, você não concorda com aquilo. Mas quando ele está orando, lembre-se de uma coisa, não é um momento para você se distrair, deixar o seu pensamento vagar, nem durante a pregação ou durante a música. Não, é um momento seguinte, eu vou prestar atenção na oração, na pregação, nas músicas também. Esteja sintonizado com o culto para orar adequadamente. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você está sintonizado com o culto. Sobre o que foi pregado, sobre o que cantamos, qual foi a ênfase do culto. Então, hoje eu estou falando sobre a própria adoração. Então, vou convidar um irmão para orar no final. Sobre o que ele deve orar? Ele deve orar sobre o que nós pregamos. Então, é importante que ele tenha sintonia. Porque acontece muitas vezes, no final, quando a gente pede, Jessé, alguém para pregar, para orar no final da pregação, então ele vai falar sobre o irmão doente, ele vai falar sobre o presidente Temer, ele vai orar pela Lava Jato, entendeu? Então ele não está sintonizado com o culto. Ele não está sintonizado. Ele não prestou atenção. Ok? Então nós vamos prestar atenção. E dizer o seguinte, eu quero orar. Como eu vou orar? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Também faz parte como elemento do culto, os cânticos de salmos, hinos, cânticos espirituais, nós devemos cantar. Então, temos algumas dicas também. Não cante músicas antibíblicas. Quando cantamos uma mentira como verdade, ofendemos a Deus, o Deus que é 3 vezes santo. Então, sempre que eu ouço uma música pela primeira vez, eu fico analisando a letra. Tem músicas que eu não canto. São corinhos, foram feitos por crentes, mas eu não canto. Eu não concordo. Aquilo não está na Bíblia, aquilo não está nas Escrituras. Então, eu não canto. Quando a música, ela exalta muito o homem, coloca o homem no lugar de destaque. Não canto. Mas está na parada de sucesso evangélico. Gospel é uma música que explodiu, todo mundo canta. Não, eu não canto. Porque eu estarei tomando o nome de Deus em vão. Não tome o nome de Deus em vão. Quando cantamos uma verdade displicentemente, ou que não concordamos, ou que não se conforma com a nossa vida, tornamos também o nome de Deus em vão. Também tem isso. Quando você não é aquilo que você quer, ela não reflete. A música fala de uma doação de vida, você está disposto a morrer para Cristo. A gente canta assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. E se o Senhor quer me atrair por meio da dor, fique à vontade. Não é? Então, Senhor, o mais importante está perto do Senhor. Se a ferramenta que o Senhor vai usar para me atrair a dor, Senhor, fique à vontade. Eu quero. É isso que eu quero. É isso que você está cantando quando você canta mais perto, quero estar. É um hino maravilhoso que deve ser cantado, devemos cantar sim. Mas preste atenção no que você vai cantar. Você deve saber, senão você toma o nome de Deus em vão. Não se distraia com solos, nas apresentações de corais, nos conjuntos. Não fique distraído. Adore a Deus. Quando alguém mesmo canta, um solista, preste atenção. Adore a Deus. Talvez o motivo é você fechar os seus olhos e você ouvir a letra com o coração. Entendeu? Ouvir com o coração. Sempre orientamos que, como regra,
aqui na igreja, os cânticos, como assim, não rígida, mas que os cânticos sejam congregacionais. Nós queremos que toda a igreja cante. Então nós temos poucos solistas aqui na igreja, porque nós enfatizamos os cânticos congregacionais, que todos participem, todos devem participar. Também a contribuição de dízimos e ofertas. Também contribuir é um privilégio, faz parte do nosso culto. Então, sempre orientamos, contribua pelo que Deus fez por você e não por aquilo que Ele fará. Não, eu vou contribuir para que Deus me dê mais, para que Ele multiplique a minha... Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Você deve contribuir como gratidão pelo que Deus já fez. Deve ser uma contribuição regular e a contribuição deve ser feita com alegria. Deve ser com alegria. Quando você contribui, quando você traz a sua oferta, quando você dizima, você deve fazer com alegria. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama ao que dá com alegria. Deus é um Deus generoso e nós também devemos, como povo de Deus, como povo do Senhor, devemos ser pessoas generosas. Por fim, o culto é bíblico, produz arrependimento, contribui na mudança de comportamento para a santidade, promove a edificação nas Escrituras. Então, quantas vezes estamos desanimados, achando, não vou participar do culto hoje, não vou à igreja, e no final falamos assim, gente, eu perderia muito se eu não participasse daquele culto. O Senhor esclareceu dúvidas que eu tinha, como eu fui abençoado pela palavra de Deus, os hinos cantados, como eu fui encorajado no culto. A reunião deve ser no dia do Senhor, o culto principal da igreja deve ser no domingo, no dia do Senhor. Os crentes no Novo Testamento se reuniam no domingo, no primeiro dia da semana. Só os crentes genuínos podem adorar, todos devem louvar a Deus. Mas a adoração, nós precisamos adorar pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então, por isso, os crentes adoram. Aqueles que já se renderam a Cristo Jesus como seu Senhor, os cristãos genuínos adoram a Deus, porque tem o Espírito Santo dentro de si. Só eles. Então, esse é um dos motivos por que a gente, na nossa orquestra, no coral da igreja, até uma determinada idade, as crianças participam. Mas depois, se elas não entregaram a vida a Cristo, não deram a sua profissão de fé, elas não devem participar. Por quê? Porque os crentes é que adoram a Deus, aqueles que se converteram a Cristo Jesus, que se arrependeram de seus pecados, que amam o Senhor, que o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo, eles adoram a Deus, então eles participam, não é pelo talento. É fundamental que aquele que conduz o louvor, cantando ou tocando, tenha uma vida limpa, que tenha um bom testemunho. Então, isso é para todos nós. É importante que tenha um bom testemunho. O culto que agrada a Deus não é medido somente por um coração sincero ou por uma atitude criativa, mas o culto desejado por Deus é aquele baseado no ensino da palavra de Deus. A emoção não é espiritualidade, mas a submissão à palavra de Deus cria aquele coração puro que é a adoração aceitável diante de Deus. Sempre um cuidado que nós temos aqui na igreja é com o volume dos aparelhos, os instrumentos. Tem esse detalhe, é importante. Tem muitos lugares que nós não conseguimos ouvir a letra. As pessoas cantando, estão muito alto, as pessoas ficam irritadas. Eu fico com pena, né? Pena de algumas pessoas. As pessoas chegam os nossos irmãos, né, que estão assim acima da minha idade, né? Na minha idade, aquele som estridente, irritante. Os vizinhos não suportam, os próprios vizinhos, é um mau testemunho. Então, é um problema para a saúde, para a nossa própria saúde. Então, os instrumentos, os aparelhos, eles devem estar numa medida confortável, que seja dá para você ouvir, dá para você adorar a Deus. Entendeu? Então, não precisa aquele som estridente, não, de forma alguma. Por Deus não mudar, o culto que o agradou na Palestina do primeiro século, agrada a ele completamente no Brasil, nesse século 21.
aquele culto, nós temos que voltar lá. Aquele culto agradou a Deus. O culto bíblico é o culto que devemos praticar aqui. Prepare-se para o culto com antecedência. Viva uma atitude de culto durante toda a semana. Ande com Deus em santidade, no seu dia a dia. Esteja em dia com seus irmãos. Se tem alguma diferença, resolva a diferença antes de oferecer o seu culto a Deus. Crie o hábito de orar pelo culto durante a semana. Procure dormir cedo no sábado. Domingo de manhã tem culto, então procure dormir cedo para estar bem no culto. Não use roupas que chamem atenção demais para você. Aquela atrai atenção para você. Então tem aquela história que a gente vai numa igreja e parece um desfile de modas, né? Tem essa história. Vocês têm isso aqui. Tem essa história aqui, não tem isso aqui na igreja, mas tem essa história, né? Aquele desfile era um desfile de moda, eu fiquei pequenininho lá, não é? Então, olha só, não use roupas que chamem atenção para você, entendeu? Que destoe. A igreja é simples, as pessoas são simples, então se vista de maneira, pode se vestir bem vestido, né? Ou bem vestida, mas de maneira que você não atrai a atenção para você. Eu acho que é por isso que a gente não usa terno aqui na igreja, não é? Só no frio, né? Nós usamos, né? Para não atrair atenção para a gente. Nossa roupa, nós não usamos uma roupa diferente aqui, para que a atenção não esteja sobre nós, não é? Nós não queremos isso. Descanse no domingo à tarde. Também é outra coisa que a gente procura. Então hoje fomos comer fora. E tinha uma família aqui da igreja, muito querida, lá no restaurante, né? E aí a irmã se levantou e falou, já está indo? Não, tem alguém me esperando em casa. Alguém bem macio. Está bem macio lá. Deve ter falado travesseiro, alguma coisa assim. Então, olha só, descanse. Para quê? Para que você possa participar. Já que é o ponto alto da igreja, é o momento máximo na vida da igreja, você tem que estar bem. Você precisa estar bem para cultuar a Deus. Não é o ponto máximo. Nós não começamos falando sobre isso. Então você precisa fazer isso, colocar as crianças para dormir, não é? Colocar as crianças, vamos criar esse hábito, é difícil. Não, nós vamos dormir, vamos repousar para que possamos adorar a Deus. Uma outra coisa é o seguinte, evite, tem tanta coisa suja na televisão dia de domingo, tanta coisa à tarde que ofende a Deus, que desagrada a Deus, entendeu? Então, se você tem esse hábito, entendeu? Tire isso da sua vida, tire tanta coisa triste e colocando nas suas músicas, palavras que desagradam a Deus. É uma boa coisa. Nós não vamos criar regras aqui na igreja. Note bem, Diego. Nós não vamos criar regras dizendo tem que ser assim. Nós não vamos fazer. Eu estou encorajando vocês. Então desliguem a TV. Não é algo que agrade, mas se tem um filme bom, ele edifica, você pode, não tem problema. Não tem problema. Melhor é descansar um pouco, não deixe de descansar. Eu termino dizendo o seguinte, precisamos preparar nosso coração para a adoração a Deus. Consideremos quem é aquele em cujo nome nos reunimos e certamente não podemos nos juntar apressadamente sem pensar. Moisés, o homem de Deus, precisou tirar as suas sandálias quando Deus apenas se revelou a ele no arbusto. Como devemos nos preparar quando nos achegamos àquele que se revela em Cristo Jesus, seu amado Filho? Não devemos cambalear sonolentos para o lugar de adoração, nem perambular como se estivéssemos indo a um parque de diversão. Não podemos esperar aproveitar muito se trazemos conosco uma multidão de pensamentos inúteis e um coração cheio de vaidade. Se estamos cheios de tolices, podemos fechar nossa mente para a verdade de Deus. Esse momento, queridos, é um momento muito importante. Eu vou dizer mais, não é só o momento mais importante da vida da igreja, é o momento mais importante da sua vida. Quando você se junta aos seus irmãos para adorar a Deus. É o momento, é o máximo, é o ponto alto da sua vida. É o momento quando você se junta aos seus irmãos para adorar a Deus. Não podemos fazer de qualquer jeito. Não podemos oferecer qualquer coisa. Nem da nossa mente, nem do nosso coração. Não podemos inventar nada. Temos que oferecer, devolver para Deus o que recebemos dele
na sua palavra. Que Deus nos ajude. Vamos perseguir esse caminho. Não é fácil, ok? Mas é o caminho nobre. Entendeu? Priorize o culto da sua igreja, a reunião da sua igreja. Priorize isso na sua vida. Que Deus nos ajude.